Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 118 confirma isso. Ele declara: na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta. Mas hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. A depressão não começa gritando. Ela começa no silêncio, no olhar perdido, na falta de vontade de levantar da cama, no café que esfria sem ser tocado, no corpo que está aqui, mas a alma parece ter se desconectado de tudo. Talvez você esteja assim agora, sentado ou deitado, sem forças para reagir. Mas escuta, Deus viu o seu estado antes de você tentar explicar, e Ele não recua diante da sua dor. Pelo contrário, Ele se aproxima. Na angústia invoquei o Senhor. Você já chegou nesse ponto? O ponto em que tudo dói e nada faz sentido? Tem gente que nem sabe que você está mal. Você sorri, mas por dentro tá caindo aos pedaços. Você se veste, trabalha, responde mensagens. Mas ninguém imagina que o seu coração está escurecido. O pior da depressão é o disfarce. Você cansa até de dizer que está cansado. Você se sente um peso. Você pensa que o mundo seria melhor se você não estivesse aqui. Mas isso é mentira. Mentira que o inimigo sopra na sua mente. Mentira que cresce no silêncio da alma. Mentira que quer roubar aquilo que Deus ainda vai fazer em você. Respira agora. Fecha os olhos. E diz com fé, ainda que com pouca força: Senhor, eu ainda estou aqui, fala comigo. Sabe por que você está ouvindo essa oração agora? Porque Deus te alcançou antes que o fundo do poço te engolisse. Porque mesmo que você tenha perdido o brilho nos olhos, o céu ainda te enxerga com amor. Talvez você diga: mas eu não sinto nada. Deus não fala comigo. Eu só queria dormir e não acordar mais. Mas eu preciso te dizer: você ainda é amado. Você ainda é escolhido. Você ainda é necessário. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118. Mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com aperto no peito, hoje é o dia que Deus separou para te lembrar. Você ainda pode ser curado. Talvez você pense que orações como essas são só palavras. Mas o Espírito Santo está aqui agora, tocando o lugar mais escondido da sua alma. A parte que ninguém entende, nem mesmo você. Depressão não é frescura. É guerra. É peso invisível. É cansaço sem nome. Mas existe um Deus que pisa no território da alma ferida e restaura com poder onde nem a ciência alcança. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Essa declaração não é leve. É uma guerra em forma de frase. É o grito do Espírito dentro do vale. Repete comigo agora, ainda que sussurrando: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Você ainda vai sorrir de verdade. Você ainda vai respirar em paz. Você ainda vai ter dias leves. Você ainda vai agradecer por não ter desistido. Essa não é a sua última página. É só o primeiro capítulo de uma nova história. Você sente como se tivesse algo te puxando para baixo? Como se a vida tivesse perdido o sentido? Como se tudo que antes era prazeroso agora virou um fardo? É a depressão tentando apagar a imagem de Deus em você. Mas o Salmo 118 não deixa dúvida. O Senhor é por mim, não temerei o que me pode fazer o homem. E sabe o que isso quer dizer? Que nem os seus pensamentos, nem as suas lembranças dolorosas, nem mesmo seu estado emocional atual, tem o poder de anular a presença de Deus sobre você. Deus está no quarto escuro. Deus está no sofá onde você passa horas sem reação. Deus está nas suas lágrimas escondidas. Deus está ouvindo os gritos que você nunca teve coragem de soltar. Você não está sozinho. Talvez sua família não entenda. Talvez seus amigos já tenham se afastado. Mas o Espírito Santo não sai do seu lado. Do meio da tribulação invoquei o Senhor,
e o Senhor me respondeu. Agora respira. E diz em silêncio: Senhor, me responde outra vez. Eu preciso do teu socorro. A depressão mente. Ela diz que você nunca vai sair desse estado. Mas a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa há quanto tempo você está nesse vale. Não importa se os remédios não fizeram efeito. Se a terapia parece lenta. Se você já não tem mais forças para tentar de novo. Hoje o Espírito Santo se inclina sobre você e sopra esperança. Talvez você esteja se culpando. Foi minha falha que me trouxe até aqui. Eu sou fraco. Eu sou um problema. Mas o céu não te chama de fracasso. O céu te chama de filho. E filhos, mesmo doentes, são cuidados. Agora ouve. Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é a hora em que o céu se aproxima da tua dor, para dizer que você ainda tem valor. Você não é o que a depressão diz. Você é o que Deus declarou desde o ventre da sua mãe. Amado, escolhido, separado. Fecha os olhos por um momento. Sente a presença que te visita agora. Ela não vem com gritos. Ela vem com paz. Ela não exige força. Ela oferece descanso. É o Espírito de Deus, tocando seu coração ferido, e dizendo: eu não desisti de você. A dor vai passar. A noite vai terminar. A voz da angústia vai se calar. E você vai levantar, não mais pela força humana, mas pela força de Deus. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Salmo 118. Se essa oração está te alcançando, escreve agora nos comentários: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo, nunca sai igual. Você já se sentiu dentro de uma prisão, mesmo estando livre por fora, uma prisão sem grades, sem trancas visíveis, mas que aprisiona os pensamentos, o ânimo, os sentidos. Essa é a prisão da alma, a prisão da mente, a prisão invisível do coração. E talvez você esteja vivendo dentro dela agora. O Salmo 118 diz: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Essa é a realidade de muitos que enfrentam a depressão. Eles não morreram, mas também não estão vivendo. Estão presos num estado de suspensão, entre o tô aqui e o já não aguento mais. Essa é a prisão invisível. Ninguém vê, mas ela suga as cores dos dias, o sabor das coisas, o brilho da existência. Você acorda, mas parece que nunca descansou. Você fala, mas ninguém ouve o que o seu coração está gritando. Você respira, mas cada fôlego é um esforço. Você já tentou se animar, ouvir louvor, fazer orações curtas, mas parece que tudo perdeu o efeito. Não é falta de fé, não é preguiça espiritual, é exaustão da alma. Mas escuta, mesmo que você não consiga clamar alto, Deus ouve o sussurro do seu espírito, e o Espírito Santo, ele entra onde a dor se esconde. Talvez hoje você esteja perguntando: por que Deus me deixou chegar nesse ponto? Mas o Salmo responde com poder: do meio da tribulação invoquei o Senhor, e ele me respondeu, dando-me ampla liberdade. Há uma liberdade reservada para você, não a liberdade superficial, mas aquela que rompe as correntes invisíveis do medo, da solidão, da culpa. Você vai sair dessa prisão. Deus não te criou para viver trancado dentro de si mesmo. Deus não te formou para sobreviver num quarto escuro, preso em lembranças dolorosas, desgastado por pensamentos repetitivos que dizem que a vida não vale a pena. Você foi feito para viver com plenitude. E mesmo que hoje tudo esteja nublado, a luz de Deus ainda brilha sobre a sua existência. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Salmo 118. É isso que Deus está fazendo agora. Abrindo portas. Portas emocionais. Portas mentais. Portas espirituais. Para que você entre,
e saia dessa cela de tristeza e peso que tem te mantido cativo. Repete comigo: Senhor, abre as portas da justiça sobre a minha vida, e me tira dessa prisão invisível. Você não vai viver dependente do desânimo. Você não vai carregar para sempre essa opressão. Você não vai aceitar como normal essa constante sensação de escuridão. Você nasceu para vencer essa guerra. E o Deus que começou a boa obra não vai te deixar incompleto. Sabe aquela vontade de sumir? Aquela que você não conta para ninguém? Deus conhece ela também. Mas hoje Ele sussurra ao seu espírito: você não vai sumir, você vai florescer. Essa prisão da alma começou talvez com traumas, ou com palavras cruéis, ou com perdas que você nunca conseguiu elaborar. Mas não importa como ela se formou, importa quem vai destruí-la. E o nome dele é Jesus. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Salmo 118. Mesmo que com lágrimas, mesmo que em silêncio, esse louvor quebranta cadeias. Agora respira e repete baixinho, só para você e Deus ouvirem: eu não sou o que a dor tentou fazer de mim, eu sou o que Deus declarou. Você está caminhando, mesmo que devagar, mesmo que com medo, mesmo que sem ânimo. Você está avançando. Cada palavra dessa oração é um passo para fora da prisão. A prisão invisível não é invencível. Ela tem data de validade. E ela está chegando ao fim. Se essa oração está te tocando, escreve nos comentários agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho. E receba forças novas através da palavra de Deus. Tem mais palavras como essa, esperando por você. Tem dores que não fazem barulho. Tem gritos que ninguém escuta. Tem guerras que acontecem por dentro e ninguém percebe. Talvez você esteja assim, com o corpo aqui, mas a alma ausente. Com um coração que pulsa, mas já não sente. Você se acostumou com o silêncio da dor, com a rotina da tristeza, com a ideia de que talvez nunca mais volte a ser como era antes. Mas ouve isso agora. O céu escuta até o que você não consegue dizer. O Salmo 118 declara: clamando, invoquei o Senhor respondeu-me e pôs-me num lugar espaçoso. Deus responde gritos que nem chegaram a ser pronunciados. Ele ouve o sussurro do cansaço, o barulho abafado do travesseiro molhado de lágrimas, a respiração pesada de quem não aguenta mais fingir que está tudo bem. Você sorri para disfarçar, mas por dentro, está se perguntando se ainda vale a pena lutar. Você conversa com as pessoas, mas ninguém vê que seu coração está sangrando. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas tudo perdeu o gosto. Nada mais te desperta. Esse é o grito que ninguém escuta. Mas Deus escuta. Ele escuta os pensamentos que te cansam. Ele escuta a memória que te fere. Ele escuta até o silêncio que grita no fundo da tua alma. Deus está perto de quem grita por dentro. Sabe aquele dia em que você quis sumir? Aquele em que o quarto escureceu, mesmo com a luz acesa? Aquele em que até a oração parecia impossível? Foi ali, naquele exato momento, que Deus se inclinou para você, e Ele não se ausentou. Você é quem perdeu a capacidade de sentir, mas Ele nunca perdeu a disposição de cuidar. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Salmo 118. Essa liberdade não é física, é espiritual, é emocional. É aquela sensação de que você pode respirar de novo, sem que a dor venha junto com o ar. Você já percebeu como a depressão aperta o peito? Como ela deixa os ombros pesados? Como ela torna a cama mais convidativa do que o mundo lá fora? É porque ela quer te prender, te apagar, te fazer esquecer quem você é. Mas há um poder neste momento. E ele vem direto do trono de Deus, para te lembrar que você não foi feito para viver preso nesse quarto escuro da alma. Respira agora, não com pressa, mas com esperança. E repete comigo, mesmo que com a voz trêmula: Senhor, eu preciso de socorro.
Me tira desse abismo que eu não consigo escalar. Você não está sozinho. A sua dor não é invisível aos olhos do céu. E mesmo que ninguém da sua casa, da sua igreja ou da sua família tenha percebido, o Espírito Santo percebeu. E ele está aqui agora. E ele não veio para te julgar. Ele veio para te resgatar. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118. Você pode até não sentir alegria agora. Mas esse dia é diferente. Porque Deus está fazendo algo que só Ele pode fazer. Desenterrar a sua alma do fundo da dor. E trazer à tona o que restou de fé, de esperança, de vida. Sabe aquela sensação de que ninguém te entende? De que ninguém sabe o que você está sentindo? De que ninguém pode alcançar o lugar onde você está agora? Deus pode. Porque Ele não entra pela mente. Ele entra pelo Espírito. E vai direto até o ponto em que você se perdeu. Quantas vezes você pensou que seria mais fácil desistir? Quantas vezes você deitou esperando que o sono te levasse de vez? Quantas vezes você chorou até dormir, e acordou com os olhos pesados, sem saber por quê? Esse é o grito que ninguém escuta. Mas o céu não ignora. O céu não despreza. O céu recolhe cada lágrima, cada lamento escondido, cada suspiro de dor que ficou preso no fundo da garganta. Você já sentiu como se tudo estivesse travado? Como se sua vida tivesse parado? Como se você estivesse vivo, mas em câmera lenta? O Salmo diz: O Senhor é por mim, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Você pode ter travado por dentro, mas o céu continua se movendo a seu favor. O inimigo quer te fazer acreditar que não há mais saída, que essa dor vai te consumir até o fim. Mas ele é mentiroso. O Deus que te sustenta não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Você ainda vai testemunhar a cura que começou hoje. Você ainda vai sorrir sem medo. Você ainda vai viver dias que hoje você nem consegue imaginar. O seu grito foi ouvido. Agora fecha os olhos por um instante. Sente a presença que te envolve. É a presença que acalma o barulho interno. É a voz que sussurra paz onde antes só havia grito. E repete comigo em silêncio: Senhor, toma o grito da minha dor e transforma em canção de vitória. Você não está quebrado além do reparo. Você está em restauração. Você não foi esquecido. Você está em processo. Você não está perdido. Você está nas mãos do único que sabe reconstruir o que ninguém mais consegue. Se essa oração está te alcançando, comenta aqui agora: Deus ouviu o grito da minha alma. Esse ato simples é um passo profético. É como abrir uma janela num quarto escuro e deixar a luz entrar. E se você sente que precisa de mais disso, de mais palavra, de mais refúgio, se inscreve no canal agora. Aqui tem oração todos os dias. Aqui tem presença. Aqui tem abrigo. Mas hoje é só entre você e Deus. Esquece a opinião dos outros. Esquece as máscaras. Esquece os medos. E lembra disso: o seu grito pode não ser escutado pelos homens, mas ele ecoou no céu. E a resposta já está vindo ao seu encontro. Você não será mais cativo do silêncio. Você vai ser voz viva da fidelidade de Deus. Essa noite vai ter fim. E o sol da justiça vai nascer sobre você. Tem dias em que o amanhecer chega, mas a alma continua na escuridão. O relógio avança. As horas passam. Mas por dentro, tudo está parado. Não é falta de fé. Não é ingratidão. É a dor prolongada, que insiste em ficar mesmo depois das orações. É o cansaço da alma que esperava ser curada ontem, mas ainda acordou ferida hoje. O Salmo 118 diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas, e quando esse dia parece igual ao anterior? E quando a promessa parece adiada? E quando a luz demora a voltar? Talvez você esteja nesse lugar, nesse tempo estendido da alma, nesse inverno espiritual que parece não ter fim. Você ora, você clama, você se ajoelha, mas parece que Deus silenciou. Não é que você duvida dele. Você só está exausto.
Você não quer respostas teológicas. Você só quer sentir o alívio. Quer que o céu abrace sua alma doente. Quer que esse peso desça, nem que seja só por alguns minutos. Mas escuta isso com atenção. Deus não se ausenta quando o tempo demora. Ele permanece. Mesmo quando a cura não vem de uma vez. Mesmo quando a luz não invade tudo de uma hora para outra. O que você chama de demora, Deus chama de preparação. Na angústia invoquei o Senhor, Ele me respondeu, dando-me ampla liberdade. Salmo 118. Às vezes a liberdade não é uma explosão. É uma abertura sutil. Uma fresta de ar depois de horas sem respirar. Um momento de paz no meio de dias turbulentos. Deus vai devolver a luz. Mas antes, Ele te ensina a sobreviver no escuro. Porque quem aprende a confiar no escuro, recebe a luz com reverência. Você já chorou sem motivo aparente? Já sentiu um aperto no peito que não passa? Já teve dias em que tudo parece te sufocar, mesmo estando em silêncio? Essa é a alma adoecida pela espera, pela ausência de sinais, pelo medo de que talvez nada mude. Mas ouve isso: se Deus ainda te permite respirar, é porque a história não terminou. A luz vai voltar, mas talvez não no tempo que você esperava. Porque Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com precisão. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está reconstruindo tudo, de dentro para fora. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Salmo 118. Essa frase precisa ser uma decisão, mesmo quando a vontade de viver desaparece. Diz agora, ainda que com fraqueza: eu não morrerei, eu viverei. Eu ainda vou contar o que Deus fez por mim. Às vezes Deus permite que a noite dure um pouco mais, para que o amanhecer seja inesquecível. Talvez você esteja esperando o céu se abrir, mas Deus está primeiro abrindo espaço dentro de você, para que a luz, quando vier, não seja desperdiçada. Você não está esquecido. Você está sendo preparado. E sim, isso dói. Isso confunde. Isso esgota. Mas é necessário. A maturidade espiritual nasce na escuridão. O clamor sincero só brota do fundo do poço. E a fé inabalável, essa só é forjada quando tudo parece perdido. A luz de Deus não falha. Ela pode demorar, mas quando chega, dissipa até a sombra mais antiga. Você ainda vai sorrir com o rosto limpo de dor. Você ainda vai dormir em paz. Você ainda vai viver dias sem peso nos ombros. Não por esforço próprio, mas porque a graça te alcançou quando você não tinha mais forças. Talvez hoje você tenha acordado perguntando: de novo essa dor? De novo esse vazio? Até quando, Senhor? E Deus responde, através do Salmo: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Ele é sua força, mesmo quando você sente que não tem nenhuma. Ele é seu cântico, mesmo quando sua voz embarga. Ele é sua salvação, mesmo quando você pensa que não há mais como sair disso. Agora fecha os olhos por um momento e diz, mesmo em silêncio: Senhor, me sustenta até a luz voltar. Você não está desamparado. Você está sendo sustentado por mãos invisíveis, por amor eterno, por promessas que não se quebram. E acredite, quando a luz voltar, você não será mais o mesmo. Você será mais forte, mais grato, mais sensível à voz de Deus, mais preparado para levantar outros que também estão no escuro agora. Se essa oração está falando com você, escreve nos comentários agora. Mesmo na escuridão, eu confio na luz de Deus. E se ainda não se inscreveu, clica agora no botão. Não para seguir um canal, mas para fazer parte de um refúgio espiritual onde você será lembrado todos os dias. Você não está só. Hoje a luz pode estar demorando, mas ela está vindo. E ela vai te encontrar, no exato momento em que a sua alma estiver pronta para brilhar de novo. Você já caminhou sobre os restos daquilo que um dia acreditou?
Já olhou ao redor e percebeu que está andando em meio aos pedaços do que sobrou de você? Talvez sua fé tenha sido ferida. Talvez sua saúde emocional esteja desgastada. Talvez seus planos tenham desmoronado. E agora tudo o que resta são destroços. Mas mesmo assim, você ainda está de pé. O Salmo 118 diz: Com força me empurraram para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. Esse empurrão talvez tenha sido a traição de alguém, a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, ou uma queda interna que ninguém viu, mas te deixou no chão. Você caiu. Mas o que te trouxe até aqui não foi a queda. Foi o socorro de Deus. Talvez você esteja andando por entre ruínas hoje. Ruínas da sua autoestima. Ruínas da sua vontade de viver. Ruínas da alegria que já foi sua um dia. E tudo parece cinza. Tudo parece sem sentido. Tudo parece perdido. Mas Deus ainda está aqui, no meio dos escombros. Quando olhamos para os destroços, pensamos: nunca mais vai ser como antes. Tudo quebrou. Não tem mais conserto. Mas escuta essa verdade. Deus não reconstrói como era antes. Ele faz novo. E para fazer novo, às vezes Ele permite que tudo desmorone. Você se sente destruído por dentro? Sente que não sobrou nada de útil em você? Sente que sua mente está bagunçada demais para ser restaurada? Então essa oração é para você. Porque mesmo sobre destroços, Deus planta promessas. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Salmo 118. Louve mesmo que em ruínas. Exalte mesmo que em pedaços. Adore mesmo que com lágrimas. Porque o louvor entre os destroços é um grito de fé que o céu nunca ignora. Você está aqui agora, com o coração ferido, talvez, mas ainda aqui, ainda ouvindo, ainda esperando. E essa espera é sinal de que Deus ainda está trabalhando. Talvez você se olhe e diga: mas eu me perdi. Eu falhei. Eu quebrei tudo. Mas o céu olha para você e diz: você ainda é meu. Você ainda é obra em andamento. Você ainda é um vaso, que será refeito com glória maior. Sabe o que é mais lindo nisso? Deus não se envergonha dos seus destroços. Ele entra onde todo mundo foge. Ele toca onde ninguém quer tocar. Ele restaura o que o mundo jogou fora. Talvez você esteja tentando reconstruir tudo sozinho. E está exausto. Você não precisa mais tentar por conta própria. Entrega. Entrega agora mesmo. Os escombros, a dor, as lembranças, a culpa. Entrega e diz: Senhor, eu não sei mais como continuar, mas se o Senhor estiver comigo, eu não paro. A caminhada entre os destroços é lenta. Cada passo dói. Cada lembrança pesa. Cada pensamento te testa. Mas a cada passo, Deus te fortalece. Você pode não sentir, mas está sendo reconstruído. Por dentro, em silêncio, com amor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Salmo 118. E Ele está vindo. Vindo com bálsamo. Com paz. Com força nova. Não para te levar embora, mas para caminhar com você até o fim da reconstrução. Você ainda vai olhar para tudo isso e dizer: foi nesse chão de ruínas que Deus plantou minha nova história. Foi em meio à escuridão que a luz começou a brilhar de verdade. Agora respira fundo e repete com fé: Senhor, mesmo entre os destroços, eu continuo confiando. Você está mais perto do recomeço do que imagina, mais perto da cura, mais perto da leveza, mais perto da luz. Porque quem continua caminhando, mesmo em meio à dor, sempre chega ao destino. Se essa oração está te alcançando, escreve agora nos comentários: Deus está reconstruindo minha história. E se ainda não faz parte desse refúgio, se inscreve no canal. Aqui você não anda sozinho. Aqui a caminhada é em grupo. Aqui a alma encontra descanso. E lembra disso: você não é o que foi destruído. Você é o que está sendo restaurado.
E quando Deus reconstrói, nada fica como antes. Fica melhor. Fica mais forte. Fica cheio de propósito. Você já se sentiu assim? Presente, mas ausente. Com o corpo aqui, andando, respondendo, existindo, mas com a alma em silêncio, escondida em algum canto que nem você sabe onde fica. Você sorri, mas não sente alegria. Você fala, mas parece que ninguém te ouve. Você se move, mas por dentro, já desistiu. O Salmo 118 declara: Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Mas e quando a vida perde o gosto? Quando tudo vira obrigação? Quando você levanta da cama só por levantar, e já não tem mais forças para desejar nada? Esse capítulo é para você, que está presente no mundo, mas ausente em si mesmo. Tem dias em que o corpo se arrasta. A alma já não dá mais sinais de luta. O coração bate, mas bate pesado. Você não quer morrer, mas também não vê razão para continuar. Você não está em desespero. Está em esgotamento. E isso também é dor. Ninguém vê, porque o seu olhar se tornou treinado. Você disfarça com naturalidade. Você funciona. Você entrega. Você responde. Mas a verdade é que, por dentro, você já entregou os pontos. Você chegou ao ponto em que não pede mais solução. Só quer descanso. Um alívio. Uma pausa. Só queria parar o mundo por alguns dias. E se esconder. Longe das exigências. Longe das cobranças. Longe de tudo. Mas até isso te foi negado. E agora você vive. Mas não vive inteiro. Só sobrevive. O Salmo 118 também diz: O Senhor é por mim, não temerei o que me pode fazer o homem. E isso inclui o homem interior. Aquele dentro de você que perdeu o brilho. Que acredita mais no fracasso do que na esperança. Deus é por você. Inclusive contra você mesmo. Quando você se despreza, Ele te valoriza. Quando você se abandona, Ele se aproxima. Talvez você tenha pensado: eu não sou mais o mesmo. E isso é verdade. Mas talvez seja o começo de algo novo. Mais profundo. Mais real. Mais íntimo com Deus. Você não vai viver nesse estado para sempre. Essa anestesia emocional. Essa falta de conexão com a vida. Essa sensação de estar à margem de si mesmo. Ela não vai durar para sempre. Porque há um Deus que te puxa de volta. Mesmo quando você já desistiu de tentar. Você acha que a fé é sentida? Nem sempre. Às vezes a fé é uma escolha crua. Uma decisão fria. Um passo sem vontade. Mas com direção. É quando você diz: Senhor, eu não sinto mais nada. Mas eu continuo aqui. Isso é fé. Fé sem emoção. Fé sem ânimo. Fé sem plateia. E Deus se move nesses momentos. Quando você só tem a sua presença cansada, mas ainda se mantém de pé. Você não está aqui por acaso. Essa oração não é aleatória. Ela é resposta. É o céu te puxando de volta. Te chamando pelo nome. Te lembrando que você ainda é filho. Mesmo quando não se sente mais digno de nada. Agora respira. E diz, com o pouco de voz que tiver: Senhor, eu não sei mais como continuar. Mas se o Senhor me levantar, eu vou. Você está mais perto da restauração do que imagina. A alma não está morta. Ela está ferida. Mas ainda responde. Você ainda chora. Você ainda busca. Você ainda está aqui. E isso é sinal de que há vida. E onde há vida, há esperança. O Salmo diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Quando tudo falha, Ele é. Quando ninguém entende, Ele entende. Quando você não se reconhece mais, Ele te chama pelo nome. Você não foi criado para apenas funcionar. Você foi criado para viver com plenitude. Para sentir alegria sem culpa. Para acordar com propósito. Para descansar com paz. E é isso que Deus está restaurando em você agora. Talvez demore. Talvez seja processo. Talvez leve semanas. Mas vai acontecer.
Você vai voltar. Voltar para si. Voltar pro centro da vontade de Deus. Voltar a sentir. Voltar a viver. E quando isso acontecer, você vai lembrar desse dia. Do dia em que, mesmo vazio, você escolheu escutar. Do dia em que, mesmo sem força, você decidiu continuar. Do dia em que sua alma estava em silêncio, mas Deus falou por ela. Se essa oração te alcançou, escreve nos comentários. Deus está despertando a minha alma. E se ainda não faz parte desse refúgio, se inscreve agora no canal. Aqui tem palavra viva todos os dias. Aqui a alma cansada encontra refrigério. Você ainda vai se reencontrar com quem você foi, com quem você é, e com quem Deus está te fazendo ser. Porque mesmo quando a alma desiste, Deus não desiste, e Ele está te chamando de volta. Hoje, você ainda está aqui, e isso, por si só, já é um milagre. Porque não foi fácil. Ninguém viu, mas você quase parou, quase desistiu, quase sumiu. Você já teve dias em que o travesseiro foi seu único consolo. Dias em que levantar da cama foi uma vitória silenciosa. Dias em que ninguém percebeu, mas você estava implodindo por dentro. E mesmo assim, você continuou. O Salmo 118 declara com firmeza: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Mas quem está no meio da dor, nem sempre consegue agradecer. Porque a mente está confusa, o corpo está pesado, e o coração está cheio de perguntas sem resposta. Ainda assim, a palavra permanece. O amor dele continua. Mesmo quando você para de orar. Mesmo quando você se afasta. Mesmo quando tudo em você grita: acabou. Mas não acabou. Porque o Deus que te chamou não desistiu. E é por isso que você está aqui. Porque existe um milagre que poucos enxergam. O milagre de continuar. Continuar não é só seguir em frente. É continuar orando mesmo sem sentir nada. É continuar acreditando mesmo quando as lágrimas não cessam. É continuar lutando, mesmo quando a vontade é se render. Isso é fé viva. Fé que resiste. Fé que permanece. Talvez você pense: mas eu não estou forte. Eu só estou tentando sobreviver. Mas isso já é força. Isso já é resistência espiritual. Porque a guerra que você está enfrentando é maior do que muitos imaginam. E você ainda está de pé. O Salmo 118 também diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Talvez sua força natural tenha acabado. Mas há uma força sobrenatural te sustentando. É por isso que você está aqui. É por isso que mesmo ferido, você continua. Você já se sentiu andando em círculos? Como se estivesse tentando melhorar, mas tudo volta ao mesmo ponto. Você acorda tentando ter um bom dia, mas o vazio volta. A ansiedade volta. O peso volta. E você pensa: será que algum dia eu vou sair disso? Será que algum dia eu vou me sentir leve de novo? Deus está ouvindo essas perguntas agora. E a resposta dele não vem em fórmulas. Vem em presença. Sabe o que é o milagre de continuar? É você não entender nada, mas continuar crendo. É você não sentir mais aquela euforia espiritual, mas ainda assim dobrar o joelho. É você estar no escuro, mas decidir dar mais um passo. Você está em guerra. Guerra contra pensamentos destrutivos. Guerra contra sentimentos que te paralisam. Guerra contra uma tristeza que parece não ter fim. Mas o Salmo declara: com força me empurraram para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. E talvez hoje você esteja no chão, mas Deus não te abandonou aí. Ele te ajuda a levantar. Quantas vezes você disse: não aguento mais? Quantas vezes você se isolou porque ninguém entendia o que você estava passando? Quantas vezes você se sentiu um peso para os outros e decidiu se calar? Mas Deus nunca te viu como peso. Ele te vê como propósito. Você não está aqui por acaso. Não é por curiosidade. É por socorro. Essa oração é resposta.
é refúgio, é alívio. Você pode até estar quebrado, mas ainda está em processo. E Deus não abandona processos inacabados. Agora respira, devagar, e diz, ainda que em silêncio: Senhor, eu estou cansado, mas eu ainda acredito em Ti. Essa simples frase move os céus, porque o milagre de continuar não é sobre quem é mais forte, é sobre quem escolhe não parar. Você não precisa estar 100% bem para continuar. Você só precisa estar disponível. Disponível para ser cuidado, para ser restaurado, para ser sustentado. E Deus está fazendo isso com você agora. Sem pressa, com amor, com paciência. Você já sentiu como se ninguém te escutasse? Como se suas dores fossem invisíveis? Como se suas lutas não importassem para ninguém? Deus escuta. Deus vê. Deus conhece o detalhe do que ninguém percebe. Quantas vezes você fez tudo certo, e mesmo assim a tristeza te visitou? Quantas vezes você tentou ser forte, mas só queria desabar? Você não está sozinho. O milagre de continuar também é sustentado por intercessão. Tem gente orando por você. Tem promessas sendo lembradas por Deus. Tem anjos ministrando força onde você não imagina. E eu sei, você queria ter uma resposta clara, um sinal imediato, um fim para tudo isso. Mas hoje, Deus não te dá um fim. Ele te dá um novo fôlego. Porque quem ainda respira, ainda tem chance de recomeçar. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118. Mesmo que com lágrimas, mesmo que sem entender, esse ainda é o dia do Senhor. E se Ele permitiu que você vivesse esse dia, é porque ainda tem algo a realizar em você. Você é mais forte do que pensa, porque só quem continua em meio à dor sabe o quanto custa. Mas Deus está vendo cada passo, cada pensamento, cada tentativa, e Ele te honra por isso. Agora ouve, você não está abandonado, você não está esquecido, você não está invisível. Você é amado, escolhido e sustentado pelo braço forte de Deus. A depressão quer te convencer de que nada vai mudar, mas o Espírito Santo veio hoje te lembrar: você já está mudando. Só de estar ouvindo essa oração até aqui é sinal de que a sua fé está viva. E onde há fé, há caminho, há cura, há futuro. Você vai olhar para trás um dia e vai lembrar desse momento. Do dia em que tudo dizia para desistir, mas você escolheu continuar. Esse dia será memória viva do milagre silencioso que Deus operou em você. Agora repete comigo com o que você tem de força: Senhor, me ajuda a continuar. Um passo de cada vez. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem sentir nada. Você está caminhando. Pode parecer lento. Pode parecer sem direção. Mas você não está parado. Cada dia em que você decide viver é milagre. Cada manhã em que você se levanta é sinal de resistência. Se essa oração está te alcançando, escreve agora nos comentários: continuar é o meu milagre. E se você ainda não se inscreveu, seja bem-vindo ao Abrigo. Esse canal é um lugar de continuidade, de fé renovada, de almas sustentadas por Deus. E antes de terminar, lembra disso: o mesmo Deus que te deu força para começar, vai te dar graça para continuar. Porque continuar é milagre. E você é prova viva disso. Você caminhou até aqui, passo por passo, dia após dia, no escuro, no silêncio, na dor, e talvez, sem perceber, já começou a sair do vale. Sim, ainda existem sombras. Sim, ainda tem dias difíceis. Mas algo dentro de você mudou. Você não é mais o mesmo que começou essa jornada. E é por isso que hoje, nós encerramos esse ciclo não com ponto final, mas com um recomeço. O Salmo 118 nos acompanhou o tempo todo. Mas agora, ele grita algo novo: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação.
Talvez nas primeiras vezes você só escutava. Mas hoje, você começa a sentir. Você começa a crer. Você começa a perceber que a força está voltando. Aos poucos, mas com firmeza. A saída do vale não é uma explosão. É um respirar mais leve. É um acordar sem chorar. É um pensamento que vem. E você já consegue resistir. É perceber que você não está mais no fundo. Ainda sente, ainda luta. Mas está subindo. Subindo com fé. Subindo com o auxílio do céu. Você chegou a pensar que não ia conseguir. Mas chegou. Está aqui. E isso já é milagre suficiente para encher seu coração de gratidão. Vamos lembrar por um instante. Quantas vezes você quis desaparecer? Quantas vezes você chorou escondido? Quantas vezes você se culpou por estar mal? Mas agora, algo mudou. Você ainda tem perguntas. Mas já consegue ter paz mesmo sem todas as respostas. Isso é maturidade espiritual. A saída do vale não é sempre visível, mas é sentida. E você já começou a sentir. Menos peso nos ombros. Menos medo do amanhã. Mais espaço para a esperança. Talvez ainda não consiga expressar tudo em palavras. Mas o Espírito Santo está traduzindo o que você viveu. E ele está dizendo agora. Você não ficou no vale. Você atravessou. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Salmo 118. Você não morreu espiritualmente. Sua alma não se perdeu. Seu coração não parou de crer. Você está vivo. Você está aqui. Você está em pé. E agora? Você vai contar. Você vai testemunhar. Sobre o dia em que quase parou. Sobre o dia em que pensou que ninguém se importava. Sobre o tempo em que tudo escureceu. E mesmo assim, a luz de Deus te encontrou. Talvez você pense, mas eu ainda sinto tristeza. Eu ainda tenho medo. Eu ainda não voltei totalmente. E está tudo bem, porque quem sai do vale, leva marcas. Mas essas marcas não são cicatrizes de derrota. São sinais de sobrevivência. E você sobreviveu. Você já reparou como o Salmo 118 termina? Com gratidão, com exaltação, com fé renovada. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. É isso que você vai carregar a partir de agora. Uma gratidão que não depende de circunstâncias. Um louvor que nasceu da dor. Uma fé que foi provada e permaneceu. A depressão tentou te calar, tentou te parar, tentou te convencer de que a vida não tinha mais sentido. Mas o Espírito de Deus te sustentou por dentro, mesmo quando você não percebia. E hoje, Ele está te dizendo: você saiu do vale, mas não sozinho. Eu te trouxe pelas mãos. Agora você pode respirar, de verdade, não com aquele aperto no peito, não com aquela angústia escondida, mas com alívio. Alívio por saber que passou. Alívio por entender que foi Deus o tempo todo. Alívio por perceber que tudo quebrou. Mas você foi reconstruído. Essa reconstrução ainda está em andamento. Mas agora, com base sólida, base de fé, base de verdade, base de presença. Você não vive mais pelas emoções. Você vive pela promessa. E isso é liberdade. Fecha os olhos agora. E repete com firmeza: Senhor, obrigado por não ter desistido de mim. Eu atravessei o vale, e a tua mão me sustentou. Você pode olhar para trás com gratidão, porque o vale não te matou, te amadureceu, te moldou, te aproximou de Deus. A depressão não teve a última palavra. Deus teve, e a palavra dele foi vida. Agora é hora de recomeçar. Não com pressa, não com cobrança, mas com paz. Paz que vem do céu. Paz que excede o entendimento. Paz que vai te acompanhar daqui para frente. Você vai sonhar de novo. Vai rir com verdade. Vai orar com liberdade. Vai acordar leve. E quando os dias difíceis voltarem, porque eles sempre voltam, você já saberá o caminho.
vai se lembrar. Eu saí do vale. Eu não estou sozinho. O Senhor é a minha fortaleza. Se essa jornada te alcançou, escreve agora nos comentários: eu atravessei o vale. Isso sela sua nova estação. Isso declara em fé o que já está acontecendo dentro de você. E compartilha com alguém. Porque tem mais gente no vale, esperando um sinal de que é possível sair. E você é esse sinal. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve. Aqui tem abrigo. Aqui tem verdade. Aqui tem presença. Todos os dias. E guarda essa promessa no coração. O Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Salmo 118. Esse amor é o que te sustentou. Esse amor é o que vai te manter. Esse amor é a razão de você estar aqui agora. Vivo. Em paz. Em processo. E em saída. Você não está mais no vale. Você está caminhando em direção ao propósito. E quem caminha com Deus nunca volta igual.